Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para a Prefeitura Municipal de Campinas, banca Fundação VUNESP. Autorizado a realização do concurso para a Prefeitura de Campinas para o preenchimento de 414 vagas a partir de 6 editais distintos que serão publicados. As oportunidades deverão abranger ocupações de diferente nível de escolaridade com lotação por diferentes secretarias. Atenção! Façam o download de 30 provas da banca Fundação VUNESP. Dentre as provas nós temos procurador, psicólogo, nutricionista, guarda civil municipal, dentista, várias modalidades, analista de gestão, contador e outras provas. Os links estão na descrição desta videoaula, portanto, façam o download e iniciem os estudos. Vejam a previsão de cargos conforme publicação no Diário Oficial de Campinas, publicado no dia 10 de outubro de 2024. Auxiliar de apoio à saúde e farmácia, auxiliar em saúde bucal, dentista, diversas modalidades, engenheiro agrônomo, engenheiro de alimentos, farmacêutico, físico-química, físico-medicina, fisioterapeuta, médicos, diversas especializações, veterinário, nutricionista, psicólogo, técnico agricultura, técnico em equipamentos médicos, técnico de saúde bucal, agente de fiscalização, analista de processos, arquiteto, assistente social escolar, contador, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, professor adjunto 1, professor PEB 2, professor PEB 4, psicólogo escolar, técnico segurança do trabalho, agente de manutenção predial, agente operacional, analista de gestão de pessoas, condutor de veículos e máquinas, especialistas em cultura, história, em informação, arquivologia, biblioteconomia, instrutor de práticas esportivas, procurador, guarda civil municipal masculino e feminino, intérprete de Libras. Então, vejam que nós temos vários cargos que serão oferecidos neste concurso que será organizado pela banca Fundação VUNESP. Nós vamos iniciar uma playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Fundação VUNESP. Então, vamos para as nossas questões de matemática. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 1. Uma região retangular foi totalmente cercada por tela. A figura mostra as medidas dos lados em metros. Observe aqui a figura dessa região. Se para cercar totalmente essa região foram utilizados 84 metros de tela, a medida do lado maior é igual a. Então, nós temos aqui uma figura, conforme a prova está fora de escala. Então, aqui mede x, aqui mede x mais 4. Portanto, nós temos a seguinte resolução. Esse lado aqui correspondente a esse que mede x, e aqui mede x mais 4. Perímetro, lembrando, é a soma das medidas dos lados de um retângulo. Portanto, x mais x mais 4 mais x mais 4 é igual a 48, conforme o texto. Resolvendo essa equação, tenho x mais x mais x, temos 4x mais 8 igual a 48. Passando o 8 para o segundo membro, nós temos 4x igual a 48 menos 8, que dá exatamente 4x igual a 40. Portanto, desta equaçãozinha final, nós obtemos que x vai ser 40 dividido por 4, que dá exatamente 10 centímetros. Portanto, o lado maior vai ser exatamente esta medida aqui,
Logo, o lado maior vai medir exatamente 10 mais 4. Isso aqui vai dar 14 metros, alternativa letra B. Questão número 2. Lembrando que essas questões foram propostas em concursos da banca Fundação Bonesp para concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma região retangular de 25 metros de largura, que é essa medida aqui, por 60 metros de comprimento, será construída um pequeno depósito, cuja área deverá corresponder a 2% da área do terreno. Exatamente essa figura aqui no canto superior direito. Para não derrubar uma árvore A, que é exatamente esta figura aqui, que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros, conforme o desenho aqui. O perímetro desse depósito, que está no canto superior direito, deve ser igual. Então, figura fora de escala. Então, vejam. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, nós temos aqui que a base mede 60 metros, a altura 25, portanto, 60 vezes 25, eu tenho exatamente a área total do terreno, que é de 1.500 metros quadrados. Esse depósito aqui, representado aqui do lado direito, ele representa 2% dessa área total. Então, vamos calcular 2% de 1.500 metros quadrados, que vai ser, como aqui eu tenho 2%, 1.500, eu vou transformar 2% em uma fração, 2 centésimos vezes 1.500. Simplificando 2 zeros, eu tenho 2 vezes 15, 30 metros quadrados. Então, esse depósito aqui tem exatamente 30 metros quadrados. Agora, aqui o comprimento é 8, aqui é x. Para achar esse x, eu vou então utilizar base vezes altura igual a 30. Ou seja, a base, que aqui é 8 metros, vezes x igual a 30. Logo, x, 30 dividido por 8. Efetuando essa divisão aqui, eu encontro que x corresponde a 3,75 metros. Portanto, aqui mede 8, aqui mede 8, aqui mede 3,75, aqui 3,75. Perímetro vai ser, então, a soma desses quatro lados. 8 mais 3,75, mais 3,75, que dá exatamente 23,5 metros, letra B. Questão número 3. Uma pessoa comprou 30 metros quadrados de piso para colocar em uma sala retangular que tem 4 metros de largura. Porém, ao medir novamente a sala, percebeu que havia comprado 3,6 metros quadrados do piso a mais que o necessário. Ou seja, ele comprou 30 metros quadrados, só que ele errou na medida, comprou mais. O perímetro dessa sala em metros é de... Então, veja, eu tenho aqui a sala retangular, aqui medido 4 metros, e aqui, esta área aqui, ele comprou um piso correspondente a 30 metros quadrados. Só que ele comprou a mais. Então, vai ser 30 metros quadrados que ele adquiriu, menos o excesso. Então, significa que a sala tem, na realidade, 26,4 metros quadrados. Ele quer saber o perímetro dessa sala de acordo com o que ele comprou
tirando 3,6. Então, o que nós temos? Novamente, a área de um retângulo, base vezes altura, 4 vezes x, é igual a 26,4. Portanto, x, que é exatamente o comprimento da sala, vai ser 26,4 dividido por 4. Efetuando essa divisão, encontramos exatamente 6,6 metros. Como ele quer saber o perímetro da sala, é a soma das 4 medidas. Vocês estão verificando que são 5 questões de vários concursos realizados pela banca Fundação Funesp. São todas questões envolvendo praticamente o mesmo conceito, perímetro e área. Muito cuidado com esses dois conceitos. Portanto, perímetro da sala, 4 mais 4 mais 6,6 mais 6,6, somando 21,2 metros. Alternativa letra A. Questão número 4. Em uma parede retangular de 3 metros de altura, vejam o desenho, 3 metros de altura, por 8,4 metros de comprimento, que é essa medida aqui, serão colocados tijolinhos. Observe esse tijolinho aqui mais escuro, conforme figuras fora de escala. A soma das áreas de todos os tijolinhos que serão colocados nessa parede em metros quadrados será. Então, tenho a metragem da parede, que mede 3 metros por 8,4 metros, a medida do tijolinho, 20 centímetros, 5 centímetros. Entre o espaço dos tijolinhos, nós temos 1 centímetro, conforme dado aqui do enunciado da questão. Então, vejam, questão bem interessante. Vejam, vamos calcular a altura, incluindo o 1 centímetro. Então, tenho aqui 6 centímetros. E aqui, incluindo 1 centímetro. Então, vai ter 21 centímetros. Uma vez que o tijolinho mede 20 por 5, acrescentando 1 centímetro, vai ocupar um espaço de 6 centímetros, 21 centímetros. Agora vamos calcular quantos tijolinhos na horizontal, nesse sentido. 8,4 metros significa 840 centímetros, uma vez que cada tijolinho está em centímetro. Então, a quantidade de tijolinhos na horizontal vai ser 840 centímetros dividido por 21 centímetros. Efetuando essa divisão, eu vou ter 40 tijolinhos na horizontal. Agora vamos verificar quantos tijolinhos aqui na vertical. 6 centímetros, incluindo 1 centímetro do espaço. Então, tenho aqui 3 metros. 3 metros significa 3 vezes 100, 300 centímetros. Então, a quantidade de tijolinhos na vertical vai ser 300 centímetros dividido por 6 centímetros. Significa que vai ter 50 tijolinhos. Ou seja, eu tenho 40 tijolinhos na horizontal, 50 tijolinhos na vertical. Portanto, a quantidade de tijolinhos vai ser 50 vezes 40, 2.000 tijolinhos. Esse é o total. Agora, observe. Ele quer saber a soma das áreas de todos os tijolinhos. Vejam, a área de um tijolinho vai ser 20 centímetros vezes 5 centímetros, base vezes altura, que vai dar 100 centímetros quadrados. Portanto, a área total dos todos os tijolinhos, 2.000 tijolinhos, vai ser
2.000 multiplicado por 100, que dá 200.000 centímetros quadrados. Como o exercício pede a quantidade da área, ou a soma das áreas em metros quadrados, eu vou pegar esse valor e dividir por 10.000, para transformar centímetros quadrados em metros quadrados. Isso aqui vai dar 20 metros quadrados, que é exatamente a letra E. Questão bem interessante da Banca Fundação Vunesp. Revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba, vários cargos de ensino médio e ensino superior. Inscrições iniciam-se no dia 26 de fevereiro e se estendem até o dia 1º de abril de 2024. Provas previstas para 12 de maio. Questão número 5. Em um terreno com 200 metros quadrados de área, foram construídos um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno e o barracão 25% do restante. Em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos quantos por cento? Ou seja, é a relação da soma da área da casa, do barracão, em relação ao total do terreno. Então, vejam, já temos aqui a metragem do terreno. A área ocupada pela casa é exatamente 3/5 de 200. 3 vezes 200 dá 600, dividido por 5, 120 metros quadrados. Desses 120 metros quadrados, então restam quanto? 200 metros quadrados menos 120 metros quadrados, restam 80 metros quadrados. Dessa sobra aqui, 25% é ocupado pelo barracão. Então, 25% de 80. Eu vou transformar isso aqui em número decimal. É 0,25 vezes 80. Multiplicando isso aqui, eu encontro 20 metros quadrados. Portanto, a casa mais o barracão ocupa 140 metros quadrados. Isso aqui em metros quadrados. Em porcentagem, basta fazer a razão entre a soma da área do barracão e da casa dividido pelo total, que é 200 metros quadrados. 140 dividido por 200. Simplificando ou dividindo direto, eu tenho 0,70. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho exatamente a porcentagem correspondente da casa mais o barracão em relação ao total do terreno, que é exatamente 70%, letra E. Então, estas são as 5 questões de revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Inscrições iniciam-se na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no canal, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para este concurso da Fundação Vunesp. E se você gostou desta videoaula, não esqueça, dá um like, porque isso é muito importante por 2 motivos. Uma, para o crescimento do meu canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E se vocês puderem colaborar com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isto é muito importante para divulgar o meu trabalho, que é estritamente gratuito. Uma outra forma de vocês contribuírem é fazer a contribuição de forma monetária. Cliquem no link Valeu Demais e vocês podem colaborar com qualquer quantia. Qualquer valor será bem-vindo.
Se você está estudando para concursos públicos cujos conteúdos são equivalentes ao do ensino médio, acessem a playlist Banca Fundação VUNESP, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas. Correntes da Banca VUNESP. Questão número 1. Uma loja de material possui uma caixa com menos 40 parafusos e para vendê-las faz pacotinho todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que a quantidade de parafusos de cada caixa é possível fazer pacotinhos com 4 ou 6 ou 9 em cada um. E sempre sobrarão 3. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será. É uma questão recorrente que nós vamos resolver utilizando o conceito de mínimo múltiplo comum, ou seja, aquela ideia de encontro. Então, vejam, para obter o mínimo múltiplo comum de quantidade de parafusos 4, 6 e 9, nós vamos utilizar o método da decomposição simultânea. Então, vejam, eu tenho que achar o total de parafusos da caixa, que tem menos de 40 parafusos. Então, vejam, mínimo múltiplo de 4, 6 e 9. Usando a decomposição em fatores primos, nós vamos utilizar os números primos. Normalmente é o 2, 3, 5, 7, 11, 13. No máximo até 13. O que são números primos? São aqueles que têm somente 2 divisores. O próprio número e 1. Então vamos dividir por 2, vai dar 2, 3 e repete o 9. Ainda nós temos um número divisível por 2. Então vai ficar 1, 3 e 9. O próximo divisor primo é exatamente o número 3. Então vai ficar 1, 1 e 3. Dividimos novamente por 3, então vai dar 1, 1 e 1. Logo nós concluímos que o mínimo múltiplo comum, que é exatamente o total de parafusos, é o produto desses 4 fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, nós temos aqui 36 parafusos. Só que ele está falando que quando faz a divisão em pacotinho de 4, 6 e 9, sobram 3. Portanto, nessa caixa há 36 parafusos mais 3, ou seja, 39 parafusos. O exercício está dizendo número de parafuso menor que 40, deu 39. Agora o exercício está pedindo, e se colocar 5 parafusos em cada caixinha, quantos sobrarão? Então, dividindo 39 parafusos por 5 parafusos, eu vou ter 7 pacotinhos. E restam 4. A pergunta é, quantos restam? 4. Letra A. Questão número 2. Uma papelaria comprou uma caixa de elásticos e irá vendê-los em pacotinhos, todos com a mesma quantidade de elásticos. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar 18 ou 20 ou 24 elásticos em cada um e que, desse modo, não restaria elástico algum na caixa. O menor número de elásticos que essa caixa pode ter é, vejam, a mesma ideia do exercício anterior. Então, esses exercícios são problemas clássicos da Banca Fundação Getúlio Vargas. Não erre. Vejam, para achar o total de elásticos desta caixa, nós vamos encontrar o menor múltiplo comum, ou seja, o menor número que é divisível simultaneamente por 18
20 e 24. Poderíamos até fazer o cálculo com as respostas. Então, vejam, nós vamos fazer igual ao exercício 1. Para achar o mínimo múltiplo comum, nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos. Dividimos por 2, 9, 10, 12. Dividimos novamente por 2. Quando não é divisível, repete. 9, 5, 6. Divide por 2, 9, 5, 3. O próximo número primo é 3. Então, vai dar 3, 5 e 1. Continuamos dividindo por 3. 1, 5. O próximo divisor é o 5, que vai dar 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que é divisível por 18, 20 e 24, é o produto desses fatores. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, que dá exatamente 360 elásticos. Esse é o menor número que é divisível simultaneamente, ao mesmo tempo, por 18, 20 e 24. Portanto, resposta letra B. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. A mesma ideia. Utilizamos o mínimo múltiplo comum. Em um depósito, há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6 caixas, ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas. Vejam, a mesma ideia do exercício 1. Sobra alguns exemplares. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é. Então, vejam, dividindo o número 5, 6, 8, utilizando o método da decomposição simultânea, nós vamos dividir pelos números primos, que são esses: 2, 3, 5, 7, 11 e 13. E assim sucessivamente. Dividimos por 2, dá 5, 3, 4. Dividimos novamente por 2, enquanto tem número divisíveis por 2, vai dividindo. 5, 3, 2. Divide por 2, 5, 3, 1. Divide por 5, por 3, 1, 1, 1. E agora divide por 5. Então, o mínimo múltiplo comum de 5, 6 e 8 é exatamente o produto desses fatores aqui, que dá 120 caixas. E aqui está dizendo que sempre restarão 2. Então, qual será o total de caixas? 122 caixas, que é exatamente a letra D. A mesma ideia dos exercícios anteriores. Questão 4. Um comerciante possui uma caixa com várias canetas. Irá colocá-las em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de canetas. Vejam, o mesmo contexto. Ideia de repartição. É possível colocar em cada pacotinho 6 canetas, 8 canetas ou 9 canetas. E em qualquer dessas ações, não restarão alguma na caixa. A mesma ideia do anterior. Ou sobra alguns exemplares ou não. Nesse caso não sobra nenhuma caneta. Desse modo, o menor número. O que é o menor número? Achar o mínimo múltiplo comum dessas canetas, utilizando o método da decomposição simultânea, dividindo primeiramente por 2. Lembra-se, os números primos são esses aqui, ó. Então, vai dar 3, 4, 9, divide por 2, repete o 3, 2, 9, divide por 2 novamente, por 3 e por 3. Então, o menor número que representa a quantidade de canetas desta caixa é exatamente o produto desses 5 fatores. 2 vezes 2 dá 8,
vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 8 vezes 9, 72 canetas. Para vocês fixarem esta ideia, eu vou resolver esse exercício aqui de uma outra maneira, achando o múltiplo comum. O que é o múltiplo de 6? É a tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 80. Múltiplos de 8. Tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Múltiplo de 9. Tabuada do 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Veja, qual que é o menor múltiplo comum desses três números aqui? Exatamente este aqui, ó, 72. Então, 72 representa a quantidade de canetas, que é o menor número que é divisível por 6, por 8 e por 9. Resposta à letra E. Gostaram? Então, estas são as 4 questões de mínimo múltiplo comum da banca VUNESP. Revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de de Sorocaba. Inscrições a partir do dia 26 de fevereiro, próxima segunda-feira. Gostaram? Inscrição no meu canal. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso da Fundação VUNESP para a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Gostaram? Dá um like. E se você está estudando para concursos públicos cuja banca é a Fundação VUNESP, cliquem na playlist Banca Fundação VUNESP. Link está na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, que são videoaulas estritamente gratuitas. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, vocês poderão clicar no link Valeu demais. Qualquer contribuição será bem-vinda. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas. Questão número 23. Logo pela manhã, a reportagem no rádio fala sobre o clima. Céu carregado com muitas nuvens e a possibilidade de chuva durante o dia. Uma afirmação que corresponda à negação lógica dessa fala é... Então, nós temos aqui uma proposição composta, ligada pelo conectivo, pela conjunção e. A questão está solicitando a negação dessa proposição. Então, aquela dica que nós falamos sempre. Toda vez que nós vamos fazer a negação de uma proposição composta ligada por um dos conectivos, nós temos que mudar o conectivo. Neste caso aqui, eu tenho que mudar este E aqui, conforme a formulazinha, mudar para ou. Ou seja, este E fica ou. Faz a negação da primeira premissa, negação da segunda. Com essa primeira dica aqui, onde tem que aparecer ou, nós já eliminamos algumas alternativas. Eliminamos a primeira, eliminamos a segunda, eliminamos a terceira, eliminamos a quinta. Portanto, praticamente já está resolvida a questão. A negação de não P, céu carregado com muitas nuvens, céu não carregado com muitas nuvens. Ou negação de que, possibilidade de chuva durante o dia. Não há possibilidade de chuva durante o dia. Portanto, a resposta correta é exatamente a letra D. Questão 24. Raciocínio lógico numérico. Questão recorrente em concursos da banca Fundação VUNESP. Muita atenção.
a sequência de números a seguir foi criada com o padrão lógico. Então, nós temos aqui 10, 20, 15, 26, 20, 32, 25, 38, 30, 44, 35, 50, 40. Nesta sequência, o número 80 aparece duas vezes, intercalado por outros termos, outros números. Considerando esses outros termos, a diferença entre o maior e o menor deles. Então, vejam, esta sequência aqui é uma sequência infinita. Vejam, eu vou reescrever colocando assim, ó. Observe, eu tenho aqui, o primeiro termo é 10, o terceiro 15, o quinto 20. Ou seja, os números de posição ímpar são múltiplos de 5, 30, 35, 40, então o próximo aqui vai ser 45 e assim sucessivamente. O segundo termo depende do primeiro. De 10 para 20, somamos 10. De 15 para 26, somamos 11. De 20 para 32, somamos 12. Portanto, a sequência lógica é somar a partir daqui os números naturais. 10, 11, 12, 13, observe, 25 com 13, 38, 30 com 14, 44, 35 com 15, 50, 40 com 16, 56. Então, o próximo número na posição ímpar vai ser 45, 50, 55, 60 até 80. Então, nós temos aqui, ó, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. O segundo elemento, depois do múltiplo de 5, eu somo, aqui vai somar 16. Então, vou somar 17, dá 62. Somar 18, dá 68. Somar 19, 74 e assim sucessivamente. Então, ficou assim. Soma 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aqui soma 24. Então, eu tenho aqui o 80, como está dizendo o enunciado, e aqui nós temos também um outro 80. Entre esses dois números 80, eu tenho 2, 4, 5, 6 números. E ele quer saber a diferença entre o maior e o menor. Esse aqui é o menor, 65. O outro, maior, 98. Portanto, a diferença, 98 menos 65, 33. Alternativa letra D. 28. Uma outra questão de raciocínio lógico sequencial. Figuras e números. Estas são as primeiras figuras de uma sequência criada com um padrão lógico. Então, mantendo-se o mesmo padrão de formação, a figura que ocupará a posição número 24. Então, tenho aqui figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Observe, eu tenho quadradinhos numerados. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, falta 1, 5. 1, 2, falta 1, 4, 5. Dá para observar que nos quadradinhos escuros estão faltando números naturais. Então, aqui falta que número? Falta o 5. Aqui falta o 4. Aqui falta o 3. Aqui falta o 2. Aqui falta o 1. A partir daqui, reinicia a sequência. 5, 4, 3, 2, o próximo vai ser 1. Então, a nossa sequência aqui, o padrão, é sempre de 5 em 5 figuras. 1, 2, 3, 4, 5. E os números são decrescentes. 5, 4, 3, 2, 1. Portanto, é aquela dica que a gente fala. Se a
o padrão lógico é de 5 em 5, eu vou pegar esse número aqui e dividir por 5. Verificar quantos grupos eu tenho. Eu tenho 24 dividido por 5 dá 4 grupos. Ou seja, este é o primeiro grupo, este é o segundo grupo, vai ter o terceiro grupo completo aqui e vai ter o quarto grupo completo. E vai ter um outro grupo com 4 figuras. Então, o que interessa para a gente é o último grupo que tem que ter 4 figuras. Se vocês observarem, esse aqui seria o quinto. Então, a quarta figura aqui vai ser o quê? O primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, é exatamente isso aqui, ó. Observando a alternativa correta, letra C. Questão número 30. Diagrama lógico. Também questão sempre recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP. Muita atenção. O relatório das rondas de policiais em um município mostrou que 25 policiais fizeram ronda apenas no bairro A. 19 policiais fizeram ronda apenas. Cuidado com essa palavra. 23 fizeram rondas nos bairros A, B e C. 19 fizeram ronda apenas B e C. 11 fizeram ronda apenas em B. Sabendo que não houve policiais que atuaram apenas em C, que não houve policiais que atuaram apenas em A e C, portanto vai ficar vazio, e considerando essas informações, é possível calcular o número de policiais que atuaram em cada bairro. Ele quer saber a diferença desse número de policiais entre o bairro com mais policiais e o que tem menos policiais. A diferença. Então, vejam, diagrama lógico é sempre mais fácil resolver utilizando o diagrama de Venn. Como tenho aqui 3 bairros A, B e C, 3 círculos no diagrama de Venn. A, B e C. Sempre nós completamos onde tem a intersecção, ou seja, onde nós temos aqui policiais atuando nos 3 bairros simultaneamente. Se não tiver, chamamos de X. 12 policiais, ou melhor, 23, fizeram ronda em A, B e C. Então, aqui tenho 23. Agora, vocês podem começar a completar com qualquer um ou outro aqui. De preferência, sempre agora na ordem. Atuando nos 3, agora atuando em 2. 12 atuaram apenas em B e C. Então, aqui eu tenho quanto? 12. 19 atuaram em A e B. Então, A e B vai estar aqui exatamente. 19. 25 apenas no bairro A. Então, 25 vai estar exatamente aqui. 25 apenas em A. Temos aqui uma última informação. 11 apenas em B. Então, vai estar aqui. Pronto, já tenho o diagrama, uma vez que não tenho nenhum apenas em C, então aqui é vazio. Apenas em A e C, vazio, então aqui é vazio. Aqui também é vazio. Considerando as informações, eu quero saber quantos policiais atuaram em A, B e C e fazer a diferença. Então, vejam, aqueles que atuaram em A, são esses que estão em vermelho aqui. 25, 19, 23. Somando 67. Atuaram em B. 11, 19, 23, 12. Aqui são todos excludentes.
já está excluído os que são comuns. Portanto, somando aqui eu tenho 19, mais 23, mais 11, mais 12, dá 65. E aqueles que atuaram em C, apenas 23, mais 12, 35. Portanto, qual o bairro que tem mais policiais atuando? Exatamente o bairro A. Que menos? Bairro C. 67 do bairro A, menos 35 do bairro C. 67 menos 35 dá exatamente 32. Letra A. Então, estas são as 4 questões, iniciando uma revisão para o concurso da para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Continue no canal, façam a inscrição, acione o link para que vocês continuem recebendo as nossas videoaulas, dê um like se você gostou e se você está interessado em concursos públicos da banca Fundação Vunesp, clique na playlist Fundação Vunesp. Link encontra-se na descrição desta videoaula. E se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Esta colaboração é muito importante, uma vez que as nossas videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais, conforme diretrizes do YouTube. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar monetariamente de uma forma espontânea. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 26. As informações apresentadas a seguir constam de um jornal digital. 7 em cada 10 pessoas com diabetes só descobrem que têm a doença após desenvolverem complicações, segundo identificado no Atlas da Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Considere um grupo de 16 mil pessoas que desenvolveram complicações devido ao diabetes. Supondo-se que, nesse grupo, a identificação feita no Atlas da Diabetes da IFD seja válida, o número de pessoas que já sabiam que tinha a doença é igual. Então, vejam, uma questão recorrente em concursos da banca Vunesp, questão envolvendo razão e proporção. Então, aqui está dizendo que 7 entre 10 pessoas com diabetes descobriram que tem a doença. Então, nós temos a seguinte razão: pessoas com diabetes que tiveram complicações, a razão é de 7 para 10. Considerando um grupo de 16 mil pessoas que já desenvolveram complicações devido ao diabetes, eu tenho a seguinte proporção: de 7 para 10, assim como X está para 16 mil, onde X representa aqueles que tiveram com diabetes, incluindo pessoas que já sabiam. Então, vejam, aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, 10x igual a 112 mil. Portanto, x, 112 mil dividido por 10, x vai dar 11.200 pessoas que estão com diabetes, incluindo aqueles que já sabiam. Portanto, 16 mil menos 11.200, que dá exatamente 4.800, letra A. Questão 27. Hoje, Carlos tem 4 anos de experiência profissional, a mais que os anos de experiência profissional que tem Ana. Ambos trabalham continuamente desde quando começaram a trabalhar. Se a soma dos anos
da experiência de ambos, Carlos e Ana, é igual a 14 anos e atualmente Carlos tem 35 anos de idade, a idade de Carlos ao iniciar a profissão era de. Então, vejam, nós temos aqui a primeira informação. Carlos tem 4 anos a mais que Ana. Então, posso escrever que a experiência de Carlos menos Ana é de 4 anos. O texto diz que a soma das experiências de Carlos e Ana é igual a 14. Portanto, tem um sistema. Vamos somar essas duas equações. Eliminamos Ana. 2 vezes Carlos igual a 18. Portanto, Carlos tem 9 anos de experiência no trabalho. Ele quer saber qual a idade de Carlos quando começou a experiência profissional, sabendo que hoje tem 35. Portanto, passado 35 menos 9, 26 anos, alternativa à letra E. Esta questão de razão e proporção é uma questão recorrente em concursos da banca Vunesp. Das videoaulas que eu fiz recentemente, todas as questões, todas as provas tinham uma questão de razão e proporção. Questão 28, uma outra questão sempre surgindo nas provas da banca Vunesp. Perímetro de uma mesa no formato retangular é igual a 4 metros. Eu vou transformar esse 4 metros aqui em centímetros, uma vez que a outra medida tem 40 centímetros, então 400 centímetros. A largura é 40 centímetros menor que a medida do comprimento. Ele quer saber a área, tem que saber então o comprimento e a largura. Eu tenho aqui uma figura retangular, aqui é x menos 40 centímetros, aqui é x. Perímetro é a soma dos 4 lados, então posso escrever x mais x, ou seja, x mais x, mais x menos 4, mais x menos 4 é igual a 400. Somando as variáveis aqui, eu tenho 4x menos 80 igual a 400. Passando menos 80 para o segundo membro, 4x é igual a 400 mais 80, que dá 480. Portanto, x, que é a medida do comprimento, 120 centímetros. 120 centímetros dividido por 100 dá 1,20 metro. Portanto, a largura tem 80 centímetros menos, portanto, 0,8 metros. Lembrando, a área de um retângulo, base vezes altura, portanto, 0,8 vezes 1,2, 0,96 metros quadrados, letra D. Esta questão também recorrente em concurso da banca Vunesp. 29. A tabela a seguir apresenta informações relacionadas à taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais de idade por regiões brasileiras no ano de 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Taxa de analfabetismo, grandes regiões, porcentagem. Aqui está dizendo o Brasil. Acredito que seja o total, mas não tem problema nenhum. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Sudoeste. Com base nessas informações apresentadas, ou seja, com esses dados percentuais, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Então, vamos lá. Cuidado quando nós comparamos porcentagens. Nós temos que ter o contexto geral. Então, por exemplo, se eu falar que a região centro-oeste há mais pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetos do que a região sudeste, vejam, sudeste tem
2,9. Centro-Oeste tem 4. Eu não posso dizer que Centro-Oeste tem mais analfabetos que a região Sudeste, uma vez que isso aqui não tem o contexto geral, o valor total de analfabetos. Portanto, não podemos afirmar que isso é verdadeiro. Consequentemente, a B também já está eliminada. A C tem 1.000 pessoas com 15 anos ou mais na região Nordeste. A pergunta é, será que tem 883 não sejam analfabetos? Vamos fazer o cálculo. Nordeste tem uma taxa de 11,7 analfabetos. Se eu pegar um universo de 1.000, eu tenho que 88,3 são alfabetizadas. 100% menos 11,7. Calculando 88,3% de 1.000 dá 883, exatamente o que está dizendo a alternativa letra C. Esta questão aqui anterior, recorrente, a carinha alegre aqui. 30. O gráfico a seguir representa a distribuição do número total de colaboradores de uma empresa pela matriz e suas duas filiais. Matriz filial B, filial A. Mas apresenta defeito na impressão do número de colaboradores da filial A, que não tem o valor aqui. Aqui eu tenho da matriz B, a filial B e a matriz 161. Sabendo que o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A, que é exatamente esse setor aqui, o número de colaboradores dessa filial é. Então, vejam, eu tenho aqui 3 setores. Esse setor aqui está dizendo que mede 90 graus. Vamos calcular primeiro quantos colaboradores tem a filial B e a matriz. 161 mais 55 dá exatamente 216. Vamos verificar quantos graus que dá esse setor aqui somando os dois. Uma vez que o total é 360 menos 90, então esse setor aqui vai ter quanto? Os dois, 270 graus, ou seja, a matriz mais a filial B, 270, que representa 216 colaboradores. Ele quer saber esse 90 aqui. Então, regrinha de 3 simples direta. Ângulo, colaboradores, 270 graus. 216, 90 graus, x. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Portanto, 270 está para 90, assim como 216 está para x. Produto dos meios igual produto dos extremos. 270x igual 90 vezes 216, 19.440. Portanto, a quantidade de colaboradores desse setor de 90 graus, 19.440 dividido por 270, que dá exatamente 72 colaboradores, letra A. Questão recorrente da banca VUNESP. Todas as provas analisadas até agora tem esta questão de interpretação de gráfico colocando porcentagem. Muito interessante. Questão 31. Também uma questão recorrente da banca VUNESP. Uma caixa d'água com o interior de um formato de um paralelepípedo retângulo. Sempre a banca pede volume de um paralelepípedo. Aqui contém 1,26 metros cúbicos de água, que corresponde à terça parte do volume, ou seja,
1/3 disso aqui corresponde a 1,26. Se a base do paralelepípedo tem arestas medindo 1,2 e 1,5, ou seja, a base retangular, a altura do paralelepípedo é. Então, eu tenho a base A, B, altura C, volume A vezes B vezes C. A 1,5, B 1,2, C a altura que eu quero saber. Então, vejam, o volume dessa caixa em função de H é base vezes altura vezes largura. Então, vai dar 1,2 vezes 1,5 vezes 1H, dá 1,8. Aqui está dizendo que está com água 1,26 metros cúbicos, que corresponde à terça parte. Portanto, o volume integral é multiplicar esse valor por 3. 1,26 vezes 3, que dá 3,78. Como o volume em função de H é 1,8 e o volume integral é 3,78, basta igualar. 1,8 igual a 3,78. H, 3,78 dividido por 1,8, que vai dar exatamente a altura que nós chamamos de H. Então, H igual a 2,1 metros, letra B. Questão recorrente. Olha a carinha alegre aqui da gente. 32. A média aritmética simples do salário de 8 colaboradores de uma pequena empresa era R$ 2.520 antes da contratação de mais 2 colaboradores, sendo que o salário de um deles R$ 500 maior que o salário do outro. Ou seja, um ganha X, outro ganha X mais 500. Após a contratação, a média aritmética simples dos 10, ou seja, dos 8 mais os 2 que foram contratados, passa a ser 2.706. Então, é verdade que o salário do novo colaborador, que tem o salário mais alto, é. Então, vejam, se a média dos 8 é 2.520, para saber o total, basta multiplicar 2.520 vezes 8, que dá R$ 20.160. 2 colaboradores foram contratados. Portanto, esse valor aqui vai ser acrescido do X mais X mais 500 do segundo, e eu devo dividir por 10. E a média fica 2.706. Multiplicando aqui, eu tenho 27.060. 2.160 com 500 dá 20.660 mais 2x igual a 27.060. Passando esse termo para o segundo membro, 2x igual 27.060 menos 20.660, que dá exatamente 6.400. Portanto, o salário do novo colaborador será R$ 3.200, que é exatamente o salário menor. O outro vai ser R$ 500 a mais. 3.200 mais 500, R$ 3.700, letra E. Questão também recorrente da banca Vunesp. 33. Considere a seguinte informação apresentada em um canal digital. O volume de passageiros em viagens aéreas atingiu 451,6 milhões na América Latina e no Caribe em 2023. O número recorde histórico para a região representa alta de 13,3 em relação a 2022, ou seja, 2022 teve um volume menor
do que esse valor. E esse valor representa um acréscimo de 13,3 em relação à base. Com base nas informações apresentadas, o número de passageiros em viagens aéreas na América Latina e no Caribe em 2022 está compreendido em: será um valor menor que 451,6 milhões. Não precisa resolver regra de 3 simples. Olha a carinha alegre aqui. Questão recorrente da banca Vunesp. Então, voltando. Se este valor representa 13,3% a mais que 2022, significa que este valor em 2023 significa que é 100% mais o acréscimo. Então, isso aqui representa 113,3% do valor X. Que queremos saber, que é um valor menor que esse valor. Então, 113,3% de X é 451,6 milhões. Representando isso aqui em forma de decimais, dividindo por 100, eu tenho 1,133x igual a 451,6. Portanto, X, que representa a quantidade, o volume de passageiros do ano de 2022, será o quociente desses dois valores, que dá aproximadamente 398 milhões. Letra C é o número que está entre 395 milhões e 400 milhões. Gostaram dessas 8 primeiras questões da Banca Fundação Vunesp, concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Próxima videoaula, outras 7. Questões interessantes para uma revisão para os próximos concursos da Fundação Vunesp. A banca está sempre com o mesmo padrão: questões de porcentagem, questões de razão e proporção, interpretação de gráficos, de tabelas, média aritmética simples. Lembrando que o único item de estatística é média aritmética simples. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, continue no canal clicando na playlist Banca Fundação Vunesp. Se possível, compartilhe as nossas videoaulas com os nossos amigos, divulgando o nosso trabalho. Um grande abraço e até as próximas. Questão número 11. Em certo cruzamento, em um sábado, passaram 1.680 veículos entre carros e caminhões, sendo que para cada 8 carros passaram 6 caminhões, ou seja, passaram mais carros do que caminhões. No domingo, nesse cruzamento, passaram 480 carros a mais que no sábado. E para cada 5 carros, 4 caminhões. Ou seja, a razão mudou para 5 para 4. O total de caminhões que passaram nesse cruzamento nos 2 dias, ou seja, sábado e domingo, foi. Esta questão é uma das questões que estão sempre sendo cobradas pela Fundação Vunesp. Eu fiz a correção de várias questões nos últimos dias, das últimas provas. Sempre tem questões envolvendo razão, proporção e também média aritmética simples. Então, vejam, carros para caminhões no domingo foi de 8 para 6. A soma dos carros mais caminhões, 1.680. Para achar o número de carros e caminhões, eu não vou resolver o sistema. Eu vou aplicar aquela propriedade. Somando carros mais caminhões, está para caminhões. Assim como o número de carros mais caminhões está para caminhões. Esse valor aqui é conhecido, 1.680. Isto aqui dá 14, então nós temos 1.680 está para caminhões, 14 está para 6. Propriedade fundamental: produto dos meios igual produto dos extremos.
14 vezes caminhões é igual a 16, 80 vezes 6 dá 10.080. Portanto, caminhões, 10.080 dividido por 14. Então, nós temos aqui 720 caminhões no sábado. No domingo, passaram 480 carros a mais que no sábado. Que passaram quantos? 1.680 menos 720, 960. Agora vamos escrever do domingo. 480 carros a mais. Então, vou somar isso aqui. 960 mais 480 está para caminhões, 5 está para 4, que é a nova razão. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, somando o primeiro, isso aqui dá 1.440. Agora, multiplicando aqui, 5 vezes caminhões é igual a 5.760. Portanto, a quantidade de caminhões que passaram no domingo, 1.152. Como ele quer saber o total de caminhões no sábado e domingo, eu vou somar esse valor aqui com esse valor, encontramos exatamente 720 mais 1.152, 1.872, alternativa letra B. Questão relevante sempre cobrado pela banca Vunesp nos concursos públicos. Questão número 12. No início de 2023, uma parte dos 600 funcionários de uma empresa possuía plano de saúde, 680 total. Ao longo daquele ano, 80% dos funcionários que não tinham plano contrataram. E entre os que tinham plano, 5% desistiram. No fim de 2023, a empresa possuía o mesmo quadro de funcionários do início do ano, sendo que, então, continuou 680, sendo que 553 possuíam plano de saúde. O número de funcionários que contrataram o plano de saúde ao longo de 2023 foi. Então, vejam. Questão de porcentagem bem interessante. X, o número de pessoas da empresa que possuem um plano de saúde. Portanto, o total menos X não possuía um plano. Agora vejam. 80% dos que não tinham contrataram. Então, 80% disso aqui. Lembrando, 80% eu não vou escrever, fazer isso aqui em regra de 3 simples. Eu vou escrever isso aqui como sendo o quê? 0,8 ou 0,80 vezes a quantidade, que é isso aqui. Então, vai ficar 0,8 multiplicado por 680 menos X. E passaram a ter plano de saúde 5% desse X. 0,05. 5%, fazendo a mesma coisa, eu divido 5 por 100, e eu vou ter exatamente 0,05 da quantidade X. Do total, 553 possuíam plano de saúde ao final do ano. Isso aqui está escrito aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Somando esse valor aqui, X menos o total de pessoas que possuem o plano, aqueles que saíram, 0,05, porque saiu, dá 0,95x, mais os que possuem, contrataram o plano, tem que dar o 553. Então, isso aqui, aqui o coeficiente aqui é 1, 100% dá 95x, 0,95x, mais, distribuindo aqui, 544 menos 0,8x. Então, vai ter, efetuando isso aqui, eu tenho 0,15x, que é 553, passando 544 menos. Então, fica 0,15 igual a 9. Portanto, x,
o número de pessoas que possuem o plano de saúde. 9 dividido por 0,15 dá 60 funcionários. Portanto, o total de funcionários que contrataram o plano de saúde em 2023 foi 0,8 vezes 680 menos X. Isso aqui vai dar X é 60, então aqui vou colocar 60, houve um errinho de digitação. 680 menos 60 dá 620, multiplicada por 0,8, 496 funcionários contrataram plano de saúde ao longo de 2023, letra C. Bem interessante. Questão 13. Um ciclista determinou um certo trecho de estrada e o percorreu em 3 dias. No primeiro, questão recorrente sempre. Isto aqui é uma questão que sempre a VUNESP está cobrando. No primeiro dia, percorreu 68. No segundo dia, 2/5 do que faltava para percorrer, ou seja, o total menos 68. E no terceiro dia, percorreu 44 quilômetros, a mais que no segundo dia. O comprimento do trecho é, então, vejam, chamar de X o percurso total. Primeiro dia, 68 quilômetros. Portanto, restaram o quê? X menos 68. No segundo dia percorreu 2/5 disso aqui. 2/5 vezes X menos 68. No terceiro dia, percorreu o que percorreu no segundo, mais 44. Então, é esse valor aqui, mais 44. Somando esse primeiro dia, segundo dia com o terceiro dia, dá o total de X. Mínimo, aqui no caso vai ser, ou melhor, posso distribuir aqui, fica 2/5 X, que é isso aqui, menos 2/5 vezes menos 680 dá menos 136 sobre 5. Distribuindo aqui, fica 2/5 de X menos 136 sobre 5. Aqui está 1, aqui é 5. O mínimo múltiplo comum aqui é 5. Então fica 5x multiplica, dá 340, mais 2x, menos 136, mais 2x, menos 136, 5 vezes 44, 220. Corta, corta, então vai ficar 5x, já posso passar esses dois termos para o primeiro membro. 5x menos 2x menos 2x. Vai ficar 340 mais 220 menos 136 menos 136. Aqui vai dar x e aqui dá 288. Ele quer saber o comprimento do trecho. 288 quilômetros, letra D. Questão 14. Sérgio e Gilberto são irmãos em uma família de 7 irmãos. Então, Sérgio tem 7 irmãos e Gilberto tem 7 irmãos. Eles têm 7 irmãos cada um. A média aritmética das idades dos irmãos de Sérgio é igual a 32 anos e a média aritmética das irmãs dos irmãos de Gilberto é igual a 35. Então, vejam, somando a média dos irmãos, então, subentende-se que está excluindo Sérgio. São 7 irmãos contando com Sérgio. Então, divide por 6. 32. Multiplicando aqui, eu tenho que a soma do total dos anos dos irmãos de Sérgio dá 192 anos.
Por sua vez, Gilberto é uma família de 7 irmãos. Tirando Gilberto, fica 6 irmãos, que é a média dos demais, 35. Multiplica aqui, 210 anos. Portanto, a soma das idades da família de Sérgio mais 192 e Gilberto mais 210. Então, se eu fizer Gilberto menos Sérgio, vai ser 210 menos 192, que dá 18 anos, que é a diferença das idades de Sérgio e de Gilberto. Não importa a idade deles. Letra E. Estas são as 4 questões da Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. Próxima videoaula, mais 6 questões. Gostaram? Inscrição, ative o sininho, dá um like, continua no canal, clica na playlist Banca Fundação VUNESP. Um grande abraço e até as próximas.